Beleza? Então vamos lá. Gente, eu quero compartilhar aqui uma tela. Deixa eu só colocar aqui essa tela para a gente começar. Nós temos algumas informações que são básicas, mas por incrível que pareça, muita gente ignora essas informações, né? Muita gente ignora essas informações, ou por desconhecimento, ou às vezes até mesmo por falta de um pouquinho mais de coragem para buscar a informação, né? Mas isso aqui a gente vai trabalhar. Eu estou criando uma nova playlist. Hoje eu gravei 4 vídeos, desde 3 horas da manhã que eu estou gravando conteúdo para trazer para vocês, lá da playlist dos iniciantes, e também novas aulas do mestre dos gráficos, tá? Deixa eu esclarecer algumas coisas aqui antecipadamente para vocês. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Tá todo mundo vendo minha tela? Ok, professor. Pronto, show de bola. Gente, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para quem está chegando aqui, né, primeiro, você tomou a melhor decisão da sua vida, de entrar no mercado de criptomoedas. Essa decisão, ela tem um poder de mudar a tua história para sempre. Eu digo isso não apenas por demagogia ou por discurso vazio, mas porque ela está mudando a minha vida, a minha história. Eu venho de uma família muito humilde, muito pobre, né? Eu sempre trabalhei muito na vida, sempre lutei muito para conquistar alguma coisa. Quando eu comecei a investir, eu era apenas uma pessoa que trabalhava numa empresa, era assalariado, ganhava um saláriozinho de fome. Estava numa situação difícil, muito complicada. Eu tinha um carro, era um Fiat Palio 97, pra vocês terem uma ideia. O carro vivia no prego de gasolina, porque eu não tinha dinheiro para botar gasolina. Era uma situação horrível. E aí eu decidi trabalhar e decidi ganhar dinheiro, fazer renda extra com alguma coisa. Sempre fui muito esforçado, sempre trabalhei buscando maneiras de ganhar mais do que aquilo que eu ganhava no meu dia a dia. E aí eu decidi investir, comecei a investir com R$30 lá atrás, né? Ainda em bolsa de valores aqui no Brasil, comprando fundo imobiliário, comprando CDB e essas coisas aí que muita gente começa e muita gente faz. Só que quando eu passei a investir, a minha mente começou a abrir, começou a tirar o paradigma de que eu não poderia avançar. Porque isso é um grande paradigma que muita gente chega na academia, né? É o medo de não conseguir. Por que que essa semana foi tão ruim para tantas pessoas? Por que que tantas pessoas não conseguem progredir nos seus investimentos? Porque elas não mudaram ainda a mentalidade. De vez em quando eu escuto alguém falando no grupo: minha carteira está com tantos mil de prejuízo. Primeiro que, se você comprou um ativo por 1.000 e esse ativo caiu para 700 e é um bom ativo, você não tem prejuízo. Você tem momentaneamente uma perda de patrimônio, que a gente chama de impermanent loss, tá? Que é, na verdade, a desvalorização momentânea daquele ativo. Se você cometeu o erro que muita gente comete, de vender aquele ativo no momento da queda, achando, né, erroneamente achando que vai cair mais, você tem de fato um permanent loss. Você deixa de ter um impermanent loss e passa a ter uma perda permanente. Uma perda definitiva, porque você comprou por 1.000 e agora está vendendo por 700. De fato, você perdeu 30%. De fato, você teve um prejuízo de 30%. Mas se aquela perda for uma perda que depois ela vai ser recompensada, ou depois aquele preço de 1.000 passaria, por exemplo, para 1.200, 1.500, aquele prejuízo que você chamou de prejuízo, que você já carimbou negativamente como um prejuízo, que você já derramou uma energia negativa sobre aquela sua fala, né? Uma fala
já de destruição em cima do teu projeto, e eu vou falar muito sobre isso hoje, de mentalidade, isso daí, de fato, vai começar a criar raiz na tua cabeça. Vai criar raiz negativa na tua mente, e tu não vai ser mais um investidor, tu vai ser agora um cara apostador, ou tu vai passar a ser apenas alguém que está embarcado, né, o passageiro da agonia do mercado cripto, como eu vejo muitas pessoas. Não pode o BTC virar um pouquinho para baixo que começa as postagens, meu Deus, o que foi isso, não sei o que, qual foi o que aconteceu para cair. Gente, primeira coisa que você tem que entender, você está no mercado de renda variável. Se você não entendeu isso, aconselho você sair do mercado, pegar o seu dinheiro e colocar na poupança. Saiba que você vai perder muito mais. Lá na poupança é renda estável. É tão estável que tu ganha menos do que a inflação do ano. Ou seja, tu só perde. Tá? Só perde. Porque se tu tá ganhando menos do que a inflação tá te devorando. O teu investimento, em vez de estar crescendo, está acabando. Mas se tu entender o contexto que é renda variável, hoje é 1.000, amanhã é 800, depois da manhã é 1.300, daqui a um mês é 3.000, depois pode cair para 800. O nome disso é renda variável. E isso é presente em fundo imobiliário na Bolsa Brasileira, é presente em ETF, é presente em fundos de investimento, é presente nas ações da Petrobras, é presente no Bitcoin, é presente no dólar, é presente no euro, é presente em todos os ativos de bolsa de valores. E as criptomoedas são ativos de bolsa. Partem do princípio de que elas estão sujeitas a terem valorização e desvalorização momentânea ou permanente. Vai depender do ativo que você comprar, tá? Então esse é o primeiro princípio que você tem que entender. Eu decidi entrar em um mercado extremamente volátil. Então, diante disso, se eu decidir entrar em uma coisa que é extremamente volátil, eu tenho que entender os riscos de estar nesse mercado. Mas qual é o maior motor que as pessoas usam para entrar no mercado cripto? A ganância. O desejo de ganhar dinheiro. O desejo de ficar rico rápido. O desejo de mudar de vida rápido. Porque alguém, um cara do YouTube, alguém disse que está ganhando muito dinheiro no mercado. De fato, existem pessoas que estão ganhando muito dinheiro no mercado. Para 90% da população brasileira, o que eu estou fazendo nas minhas pools de Solana nos últimos 4 dias, $120 de taxa, para muita gente no Brasil é muito dinheiro. Para alguns talvez seja uma esmola. Mas $120 apenas de taxa, para a maioria do povo brasileiro, você ganhar em 4 dias, é muito dinheiro. Mas, voltando aqui para o princípio, né, do entendimento do mercado, esse motor da ganância não pode gerir os meus investimentos. Não pode gerir as minhas emoções. Também não pode ser usado o motor do medo. Porque a partir do momento que eu permito que o medo entre nas minhas decisões, elas deixam de ser racionais e passam a ser irracionais. A ganância, ela é irracional, o medo é irracional. E quando eu falo de medo, eu não estou falando dos nossos medos comuns. Todos nós somos de carne e osso, todos nós temos medos comuns. Alguns têm medo de barata, outros têm medo de rato, outros têm medo de altura, outros têm medos mais comuns, outros têm medo apenas de sair de casa na rua. Os medos, eles são inerentes à nossa natureza humana e são, na sua grande maioria, uma defesa biológica do corpo que faz com que nós entremos num estado de alerta máximo para a nossa autossubsistência.
O princípio básico do ser humano é sobreviver. Esse é o princípio básico da gente. Nós fomos programados. O Criador nos programou. O nosso cérebro ele é programado para fazer a gente sobreviver a qualquer custo. Por isso que quando você dorme, o teu cérebro desliga todas as funções que não são necessárias naquele momento, para você sobreviver com o mínimo necessário, manter o fluxo sanguíneo, manter os batimentos cardíacos, para que o teu corpo se regenere e no dia seguinte você esteja pleno, com força total. Isso é o mecanismo de defesa do nosso corpo. Ele liga milhões de conexões neurosensoriais, ele produz milhões de reações químicas para a gente viver a nossa vida normalmente. E essas reações químicas, muitas vezes, elas interferem nas nossas decisões. Nós, de alguns anos para cá, nós tomamos conhecimento de diversas doenças neuropsíquicas, psicossomáticas, que mudam o comportamento das pessoas, que muda a forma como elas agem, que muda a forma como elas reagem a alguma determinada situação. E essas mudanças químicas no nosso corpo produzem reações que muitas vezes nos tornam bestas, piores do que os animais irracionais. Eu quero chamar vocês, gente, para a realidade de que o maior inimigo do ser humano é ele próprio. Então, se você não entender a verdadeira razão pela qual você entrou nesse mercado, você não vai conseguir avançar como investidor. Se você não traçar uma meta, um objetivo claro, principalmente factível às suas realidades, você não vai conseguir atingir objetivo. Vou dar exemplo prático disso. As pessoas entram no mercado e querem ser trader. O que é ser trader, professor? É realizar operações ali de compra e venda durante um dia, meia hora, 1 hora, 2 horas, 1 semana. E aí nós temos as diversas modalidades de trade ou de operação, como a gente chama. Se você vai fazer uma operação de curto prazo, a gente fala scalping, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Se você vai fazer uma operação no gráfico de 1 hora, 2 horas, a gente chama de day trade. Se você vai operar 4 horas, 12 horas e diário, a gente chama de swing trade. E se você vai operar no gráfico semanal e mensal, a gente chama de position trade. Mas nem todo mundo tem condições de ser trade. Por quê, professor? Porque existem circunstâncias externas que vão interferir diretamente no teu resultado. Primeiro, você tem um equipamento favorável a fazer trade? Um computador, um laptop, um bom programa de análise gráfica, ou pelo menos acesso a dados técnicos confiáveis para você analisar graficamente e tomar uma decisão de compra e de venda? Se não tem, você já está andando muito atrás dos grandes operadores de mercado, ou pelo menos daqueles que já possuem uma ferramenta que oferece esse resultado. Muitos erram em operar gráfico usando o celular. Isso é um erro gigantesco, porque você fica extremamente limitado nas operações, principalmente na visão técnica, do que está acontecendo no ativo. E você já sai perdendo. Você perdeu para a tecnologia. Segundo, nem todo mundo tem o tempo necessário para fazer trade. Ah, eu trabalho como médico, mas eu sou trade. Cara, é muito difícil isso dar certo. O nível de estresse que você já tem na profissão, e muitas vezes você não tem tempo para olhar a operação, você vai ter que escolher uma coisa ou outra. Na maioria das vezes você vai perder dinheiro. Não, mas eu tenho bastante tempo e eu só opero em gráfico semanal. Aí é outra coisa.
Não, eu não tenho tempo, mas eu só faço swing trade, gráficos longos. É outra história. Mas eu vejo muita gente que não tem tempo, que trabalha dioturnamente, jornadas de trabalho dificílimas, e estão ali, muitas vezes operando com o celular na mão, fazendo operação de curto prazo e só perdendo dinheiro para o mercado. Ah, professor, então eu não poderei ser trade? Você pode sim, mas primeiro você tem que descobrir essas situações. Você tem equipamento para isso? Não, busque ter. Você tem tempo para isso? Tenho, beleza. Estude, é o terceiro fator. Técnico. Você está capacitado para ser trade? Você está capacitado para fazer operações de trade? Estou preparado, estudei, entendo o que é um gráfico, entendo o que é um suporte e uma resistência, entendo o que é no mínimo médias móveis, entendo a leitura de um RSI, de um estocástico, de uma leitura simples de preço. Eu sei mais ou menos o que é um candle de força, um candle de resistência, um candle de engolfo, um inside bar, um doji, um candle de indecisão. Eu estou tecnicamente preparado para isso? Terceiro ponto. Quarto ponto, eu conheço a ferramenta que eu vou usar para fazer trade. Muita gente vai tradear na Binance, mas não conhece tecnicamente como funciona a plataforma da Binance. Muita gente vai tradear na BingX, mas não conhece a plataforma da BingX. Não sabe se quer montar uma ordem limite. Não sabe se quer fazer uma parcial na corretora. Vai operar mercado futuros, mas não entende a relação entre margem, lucro, perda, taxa de financiamento, risco, retorno. Mas alguém falou na internet que se ele for um trader de mercado futuros, ele vai ficar milionário, ele vai ganhar dinheiro. Eu vou dizer logo para vocês a primeira coisa que vai chocar todo mundo. 80% de todos os criadores de conteúdo do YouTube de criptomoedas são desonestos. Porque são ladrões? Nem sempre. Mas eles não entregam a informação verdadeira. A maioria deles querem vender alguma coisa para você. Ou prender você à audiência daquele canal. Não existe resultado consistente, positivo, temporário, duradouro, se não houver esses 4 fatores que eu trouxe para vocês. E o quinto e mais importante de todos, equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. No dia da queda do mercado, eu não tive 1 minuto sequer de sossego com o meu telefone. A coisa que eu mais passei a dizer do dia 17 de julho, quando eu cheguei de férias, até o dia da queda foi: não se arrisquem em operações alavancadas. Adivinha quem mais me ligou na queda do dia dessa semana? A turma que teimosamente entra em operações alavancadas. Fazem operações completamente fora do contexto. Aí dá tudo errado e elas querem que o professor resolva o angu que elas criaram. Outro dia um aluno me procurou porque foi fazer uma operação na SafePal e deu errado. Não foi a primeira vez que esse aluno me procurou e outros também me procuraram para fazer perguntas sobre a SafePal porque deu errado. E aí a grande questão é, não tem problema o aluno procurar. Eu estou aqui para isso. O problema é aquilo que eu questionei aos alunos que me procuraram. Qual foi a razão pela qual você entrou nessa operação? Se nós havíamos alertado de que o mercado poderia reverter a qualquer momento, se nós já tínhamos dito para você
que aquele momento era um momento delicado demais no mercado. Por que que você entrou? Eu entrei porque eu vi fulano, beltrano, cicrano, eu achei. Então, querido, agora é hora de você vestir as calças de gente grande e aguentar o rojão. Ah, mas eu vou ser liquidado. Paciência. Tá? Paciência. Só um minutinho, gente. Então, a grande questão é, cheguei na hora e eu tenho que agora vestir as calças de gente grande. De entender que o que eu fiz vai dar problema. Tudo isso é para dizer para quem chegou hoje no mercado e não sabe de quase nada. Esse mercado é maravilhoso, mas é extremamente perigoso. Quais são os perigos desse mercado? Você pode comprar um token que não vale absolutamente nada e nem vai valer. Você pode ter sido vítima de alguém que está criando ganância no seu coração em um projeto, porque ele ganhou aquele projeto, ou ele tem aquele projeto, e ele vai vender aquele projeto na sua cabeça. Isso aconteceu com a moeda DOG aqui no Brasil. É um exemplo mais recente. Terceiro, você comprou no momento errado. O projeto é maravilhoso, Bitcoin, por exemplo, mas eu comprei quando estava $70 mil. Depois ele caiu para 49. O que eu faço da vida? Aguento o rojão. Eu vou vender, não vale a pena. Você vai perder dinheiro. Então qual é a decisão que você tem que tomar antes de qualquer coisa? Não faça nada. Cheguei no mercado agora, eu tenho que comprar moedas? Não, você não tem que comprar. Ou se vai comprar, compra a melhor e a mais sólida de todas, que é o Bitcoin. Eu tenho R$1.000 para comprar criptomoedas, eu vou comprar o quê? Quero sentir o gosto do mercado cripto, compra R$100 de Bitcoin. Mas e os 900 vão ficar parados? Não, vão servir de reserva de oportunidade. Teve gente que gastou fortunas trocando reais por dólar, quando o dólar estava 5,70, o dólar caiu para 5,50. Agora é hora de se dolarizar, para esperar uma nova queda, para comprar quando a queda acontecer. Ou a gente põe estratégia no negócio, ou a gente vai ficar só quebrando cabeça. Só quebrando cabeça. Eu devo comprar qualquer moeda que eu ver no mercado cripto? Não. De jeito nenhum. Como é que eu faço essa separação das moedas, das que prestam e das que não prestam? Primeiro você tem que fazer um estudo prévio dessas moedas. E para você fazer isso, eu sugiro a todo mundo que está chegando no mercado agora, criar uma conta nesse site, CoinMarketCap. Por quê? Porque aqui tem tudo que você precisa para entender o mercado cripto. Tudo. Aqui tem todas as criptos, todos os preços, todas as variações, toda a capitalização de mercado do ativo, qual foi o volume que o ativo teve no dia seguinte, qual é a categoria que aquele ativo participa, qual é o contrato inteligente daquele ativo, quais são as blockchains que aquele ativo existe, se ele é verdadeiro, se ele é um embrulhado, se ele é um ativo original, se ele é um ativo cópia, qual é o índice de medo e ganância que a gente tem no mercado hoje, qual é a taxa do Ethereum, quanto é que está a taxa do Bitcoin, qual é a dominância do BTC, tudo tem aqui e é de graça. Se eu quiser saber todas as informações do BTC, estão aqui, ó, na primeira linha.
ele tem o preço, e aí você pode definir em reais ou em dólar, se você preferir. É só vir aqui em cima e fazer a mudança para dólar. Você põe aqui, ó, vai mudar para dólar, tá? Tá aí, o preço mudou para dólar, 60.879, 880 agora. Você tem aí se ele está ganhando ou perdendo na última hora, ganhando ou perdendo nas últimas 24 horas, ganhando ou perdendo nos últimos 7 dias, quanto é que ele tem de capitalização de mercado. Professor, o que é capitalização de mercado? É quanto tem investido no mundo inteiro no Bitcoin. Hoje nós temos 1.201.671.865.000 dólares. Quanto foi negociado de Bitcoin nas últimas 24 horas? É o volume aqui, ó. 26.526.258.000 dólares. Quantas unidades de BTC existem hoje em circulação? 19.737.965 unidades de BTC. E quantas são no total? 21 milhões de unidades. E nós já estamos bem pertinho de acabar o fornecimento de Bitcoin. E o que isso significa na prática? Que esse ativo é hoje, principalmente hoje, o mais importante ativo do mercado de criptomoedas. Não só porque ele é o maior, não só porque ele é o mais caro, mas é porque ele é o motor, ele é a turbina do jato, ele é a máquina que puxa o trem, ele é a fonte propagadora de energia de todo o mercado de criptomoedas. Conforme vai diminuindo a oferta de Bitcoin no mercado, vai aumentando o seu poder de valorização, não só dele, mas de todas as outras moedas que estão abaixo. Aqui também no CoinMarketCap você consegue separar as criptos por categoria. Você vem aqui, ó, clica em categoria e aí você vai ter acesso a todas as categorias do mercado de criptomoedas. São dezenas, tá? Dezenas de categorias. Isso aqui tudo é categoria que eu estou passando, ó. Tudo isso aqui é categoria, tá? Aí você diz assim, caraca, professor, como são muitas? 241 categorias até então. É muita coisa mesmo. Tudo presta? Não. A maioria não presta. Como é que eu separo? Estudando. Como é que eu entendo que o ecossistema do Ethereum é importante? Por que que ele aqui é o que mais valorizou recentemente? Mesmo o Ethereum estando caindo. Então, são estudos que você vai aprofundando ao longo do tempo e você vai começando a entender cada uma dessas categorias. Certo? Por que que muita gente fala, e esse professor é um dos que fala, que não vale a pena você investir em meme coins para longo prazo? O que seria longo prazo, professor? Eu comprar hoje para vender em dezembro de 2024. Eu comprar hoje para vender em julho de 2025. Eu comprar hoje para segurar na minha carteira por 2, 3, 4, 5 meses. Não vale a pena. Por quê? Porque são ativos criados com o único objetivo de especular o mercado. Especular o mercado. Como assim, professor? Vou dar um exemplo prático aqui para vocês no gráfico, tá? Para vocês entenderem o que significa esse termo especulação. Por que que não vale a pena eu colocar meu dinheiro? Vou dar um exemplo clássico aqui na nossa querida DOG, né? Uma moeda que fez bastante sucesso aí nos últimos meses. E ela é um exemplo clássico de uma grande especulação de mercado. Eu vou até apagar aqui todos os desenhos. Perceba que essa moeda nasceu aqui
iniciou o processo de divulgação dessa moeda. E tem uma coisa aqui que é importante que vocês que estão chegando agora entendam. Essa moeda não nasceu no dia 25 de abril de 2024. Essa moeda nasceu muito tempo antes. Muito tempo antes. E essa moeda foi comprada por uma grande quantidade de pessoas muito tempo antes. Nas pré-vendas. Aqui, a turma comprou muitas unidades de DOG nas pré-vendas. No dia 25 de abril, ela foi listada em uma corretora ou descentralizada ou centralizada. Para ficar fácil de entender, uma corretora centralizada é uma empresa, como a Binance. Uma corretora descentralizada é uma Uniswap, por exemplo, que não é uma empresa, é uma comunidade que se juntou para criar um conjunto de investimentos ali que todo mundo pode participar. O nome dessa unidade chama-se DEX, ou descentralização, tá? É uma corretora descentralizada, ela não tem um centro, ela não tem um dono, ela não é uma empresa, tá bom? Quem manda nela? A comunidade. Tá? Então, para vocês entenderem a lógica, isso aqui, essa DOG, foi comprada muito tempo antes de ela ser listada na corretora. Nesse caso aqui, na corretora Gate.io. Ela foi listada nessa corretora no dia 25 de abril. Perceba que, no dia do lançamento, ela subiu fortemente. Subiu fortemente. Só que quando chega aqui, todo mundo que tinha comprado antes faz o quê? Vende. Por que que vende? Porque aqui esse cara comprou muito mais barato do que esse preço que foi colocado aqui no dia 25 de abril. Então, quando ele compra muito mais barato e ele faz lucro muito grande já no primeiro dia, o que que ele faz? Ele despeja tudo na cabeça de quem? Dos coitados que não sabem desse dado, dessa informação, e eles vendem tudo na cabeça da turma que está comprando isso aqui, ó. Todo mundo que entra aqui, achando que ela vai subir infinitamente, só perde dinheiro. Porque ela corrige praticamente tudo que subiu. O nome disso aqui chama-se especulação. Isso é mais do que normal no mercado. Isso é coisa do demônio, que povo ruim. Não. Você, e eu digo você, não diretamente para ninguém, logicamente, né? De forma genérica, você é que é bobo, ou você é que acha que está fazendo um bom negócio, comprando uma coisa sem entender o contexto. É obrigação do investidor que está entrando no mercado de renda variável, antes de tomar qualquer atitude de compra, pesquisar, estudar. Senão, ele vai levar pancada. Tá? Beleza. Dito isso, o que que os investidores inteligentes que já sabem desses detalhes fazem? Eles esperam o ativo subir, eles esperam o ativo cair. Quando o ativo faz uma base de preço, aí todo mundo compra aqui, ó. Aí sim o cara entra na forma correta, do jeito correto, no time correto, e ele está pronto para fazer dinheiro com uma moeda que foi criada única e exclusivamente para especulação financeira. Ela foi criada única e exclusivamente para tomar o teu dinheiro, tirar o dinheiro do desinteligente e entregar na mão do inteligente. Tá? Aí esse projeto sobe, entrega 445%, depois ele faz o quê? Ele devolve tudo na cabeça de novo daqueles que acreditaram que era alta e infinita. Porque quando começa esse processo de subida, a mentalidade das pessoas começa a embaçar. O cara começa a achar, agora não vai cair, não, agora dog é lua, não, dog não sei o quê,
Não porque essa moeda não tem ninguém por trás dela, ela não tem isso, ela não tem aquilo, ela é isso, ela é aquilo outro. Eles pegam um urubu, pinta as penas do urubu de colorido e diz que é uma arara. E quem vai tomar na velha tarraqueta depois é você. E aí, o que acontece? Ela sobe, todo mundo cegamente acredita que é alta infinita, e aqui ela começa, ó, a cair e simplesmente devolveu tudo que ela tinha subido. E isso não foi por acaso. Isso foi pensado e organizado para isso. Igual a essa daqui, existem várias. Eu posso dar outro exemplo aqui, ó. Bonk. Por várias vezes. Subiu, volta. Subiu, voltou. Subiu, voltou. Subiu, voltou. E assim é o mercado cripto. Se você não entender isso, você vai viver eternamente devolvendo o teu dinheiro para o mercado. Como se protege disso? Entendendo o que você está fazendo, estudando cada projeto, principalmente buscando informações sobre os projetos em sites especializados como CoinMarketCap, nas redes sociais de cada projeto, Twitter, no site do projeto, lendo o documento do projeto, buscando saber quem são os investidores do projeto, quanto cada um investiu, qual é o histórico do projeto, e se tem alguém falando muito daquele projeto, cuidado. É arriscado, esse alguém está ganhando dinheiro para fazer você equivocadamente acreditar que esse projeto é algo fora da realidade. Então, esse entendimento inicial que eu quero passar para vocês, ele é fundamental. Entender que esse mercado é extremamente perigoso. Ele é perigoso para você ficar milionário da noite para o dia, pode acontecer. E também pode acontecer de você perder tudo. E não me venha com aquela historinha. Ai, como são malvados. Ai, não existe Deus nesse negócio. Não me venha com churumelas. Exatamente. Mas as pessoas não têm empatia. Essa babaquice que muita gente vive no mundo de figurinha, né? Essa babaquice mimizenta não existe no mercado cripto, não existe no mercado financeiro, não existe no mercado de renda variável. Esse mercado foi criado para tirar dinheiro dos trouxa e entregar na mão dos sábios e inteligentes. Sábios e inteligentes. Por que o outro é trouxa? Porque ele foi movido pela ganância, ou foi movido pelo medo, ou foi movido pelo desconhecimento, ou foi movido pela arrogância. Ele é trouxa por todos esses motivos. Eu entrei numa operação, estou ganhando 2%, mas eu acho que vai para 10%. O teu acho e a realidade do mercado é algo completamente diferente. O teu acho não vale nada para o mercado. O mercado tá nem aí para você se você acha que esse mercado vai para algum canto, se você tiver equivocado. Vejo muita gente dizendo, estava ganhando e perdi porque eu achei que ia cair, achei que ia subir. O achei não está baseado em tecnicidade. O achei é o suprassumo da incompetência. É o suprassumo, é a desculpa descabida de alguém que não se esforçou para aprender e ele achou que sabia de alguma coisa. Aí vem a dura realidade, bate na cara dele e diz, você não sabe de nada. E o pior, é arrogante, porque não para aprender. Como é que funciona o aprendizado? O aprendizado funciona assim. Eu sou o mestre. Eu faço. Você observa. Depois, eu vou
pegar na sua mão para lhe ensinar a fazer. Depois você exercita o que eu te ensinei e depois eu supervisiono a sua ação de aprendizado. Só assim a gente finaliza o processo do aprendizado. Mas o que acontece hoje em dia? As pessoas acham que sabem mais do que os mestres. Aí elas são arrogantes, querendo fazer sozinhas. Ah, mas a aula que o professor postou no Instagram tem 2 horas. No Telegram tem 2 horas. Eu não tenho 2 horas para gastar para fazer uma pool. Eu vou fazer sozinho. Aí se arrebenta no processo e tem que parar. E tem que perguntar. E aí não só ele se complicou, mas complicou toda uma cadeia de aprendizado. Por quê? Porque é arrogante. Ou não tem humildade de dizer, eu não sei. Tá? Para terminar essa primeira parte, eu quero trazer também uma coisa importante. Muita gente usa corretora, mas não entende a corretora que usa. As corretoras, elas são empresas que criaram ferramentas para facilitar a vida dos novos investidores e até dos mais antigos. Aqui a gente tem robô de trade, copy trade, operações à vista, operações futuro, empréstimo, stake, renda passiva, tem várias ferramentas. Todas são boas para o cliente? Não. Como é que eu vou saber quais são boas e quais não são? Treinando, conhecendo. Parece que sua tela ainda está no... Desculpa. Não, eu estou na corretora agora. A minha está na Binance. Eu estou na corretora. O objetivo é mostrar a corretora agora. Vocês estão vendo a corretora? Para mim está aparecendo a Binance. Pronto, então vou seguir minha fala. Você tem que entender quais são as ferramentas que funcionam para você e quais as que não funcionam. De novo, tudo que o Walter faz vai dar certo para a Valdilene? Não. Tudo que a Valdilene faz vai dar certo para o Walter? Não. Como é que eu sei o que dá certo para o Moacir vai dar certo para mim? Experimentando e conhecendo e estudando e treinando. Não fazendo. Porque a gente está falando de dinheiro. E ninguém brinca com dinheiro. Dinheiro tem que ser levado a sério. Então, qual a sua obrigação como investidor? Cheguei agora, abra uma conta numa corretora séria. Segundo, abrem 2, 3, 4. Por quê? Pode ser que em alguma corretora tenha algum ativo que na outra não tenha. Segundo, treine a corretora, estude a corretora, exercite a corretora, busque modos de você ter resultado melhor na corretora. Aí você vai descobrir se aquela corretora é boa ou não para você. Não saia fazendo coisas na corretora sem entender o processo. Por exemplo, essa semana eu dei um exemplo lá da conversão. Pessoal quebrando cabeça no grupo e eu mostrei. Gente, converter é muito mais caro do que tradear. Você acha que a Binance bota esse aviso aqui, ó? Por quê? Porque ela é boazinha para você? É não, bebê. Ela é um banco, ela quer dinheiro. Ela ganha dinheiro como? Com taxa. Ora, se ela põe aqui a forma mais fácil de realizar trade de criptomoeda com taxa zero, o que que tu faz? Tu corre para aí, correto? Só que ela não cobra taxa, mas ela cobra spread e você não percebe. Porque você não faz conta. Porque a geração da agora chega no McDonald's e não sabe mais nem o nome do sanduíche. Tem gente que só aponta, eu quero aquele. Porque a preguiça mental tomou de conta da geração de hoje. Quando você vai tradear, aqui ó, trade, spot, é muito mais barato fazer a conversão
de reais para dólar. É muito fácil. Você vem aqui, coloca o SDT-BRL, tá? É só pesquisar aqui. O meu já está aqui separadinho. E você vem e olha a cotação. 5,56 hoje. E se eu não quiser comprar no preço de hoje, eu posso deixar uma ordem programada para comprar mais barato? Posso. É muito simples, é só criar uma ordem limite. Eu quero comprar quando for 5,40. Pronto. 5,40, deixa uma ordem limite. Bateu, executa. E você comprou o dólar barato. Tudo, gente, é conhecimento. Tudo é conhecimento. Por exemplo, eu vou voltar aqui de novo um exemplo prático, rapidinho, para a gente passar para a segunda fase. E não se preocupem, nós vamos ter muita coisa agora nesse sentido aqui, tá? Porque eu tô vendo muita gente que já tem bastante tempo no grupo, mas perdido com coisas básicas. Mas vamos lá. Eu quero mandar BTC da Binance para a BingX. Eu não sei como é que eu mando cripto para lá, que eu mando na rede do Bitcoin, como é que eu mando? Se eu mandar o BTC, vai chegar... Eu posso mandar BTC para Solana, eu posso fazer... Aí você tem um conhecimento, que quem está na playlist lá, dos iniciantes, a gente vai falar bastante sobre isso. Mestre do DeFi também fala bastante sobre isso. As lives de membros a gente fala bastante sobre isso. Você vai pegando aos poucos esses conhecimentos que a gente está passando para você. Então entenda. Eu posso mandar BTC, Matic, NIA, qualquer cripto de uma corretora para outra? Sim e não. Sim, quando tiver comunicação entre aquela moeda nas duas corretoras, e não quando uma corretora não puder enviar para outra. Existem casos de que moedas não podem ser sacadas de uma corretora porque aquela corretora não tem ainda conexão técnica com a blockchain daquela moeda. Tá? Você vai aprender isso também na prática. Mas no caso do Bitcoin, se eu quiser mandar, por exemplo, BTC aqui da BingX para Binance, tem gente que diz assim, é caro mandar BTC para outro canto. Depende, gente. Se tu tá mandando para corretora, é bem mais barato do que tu mandar para uma carteira. E olha que legal. Eu vou botar aqui, ó, selecionar a moeda BTC. Eu posso escolher a rede de saída aqui. Eu tenho várias. Por exemplo, aqui eu posso mandar Bitcoin via a própria rede do Bitcoin, que custa $5 a operação, mas eu posso mandar via BNB Smart Chain, BEP20, que é menos de $1 a operação. Olha que legal. E vai ser BTC original também quando chegar na Binance. Eu fiz isso ontem. Tá aqui, ó. Eu mandei BTC ontem, dia 9 de agosto de 2024. Mandei para Binance via BNB Smart Chain. E olha o BTC aqui. Aqui, ó. Eu não precisei pagar a taxa da rede do BTC mais caro. Eu usei a BEP20, porque as duas corretoras têm essa opção. Então, se as duas têm, por que você vai pagar mais caro, papai? Por que você vai pagar mais caro? Se as duas têm? Certo? Então, entenda primeiro o que você vai fazer. Segundo, busque praticar o que você está fazendo. Se ainda não tem experiência total, pare, reveja, reestude. Eu vejo o pessoal dizendo assim, já assisti os vídeos. Você estudou? Não, eu assisti os vídeos. Tá, você estudou? Não, eu assisti os vídeos, professor. Meu filho, eu estou perguntando se você estudou. Você parou, pegou um caderno, uma caneta, praticou, escreveu, leu, releu, assistiu, reassistiu. Porque eu imagino como é que muita gente estuda. Bota uma série da Netflix e a live do professor do lado. Vai fazer o almoço e bota o professor do lado falando. Para cripto não funciona. Não funciona.
Quando o assunto é cripto, não funciona. É a mesma coisa de tu estudar equação do segundo grau, fórmulas de química, fórmulas de física, fazendo outra coisa. Não funciona. Não funciona. Ou você foca, professor, mas eu trabalho o dia inteiro, que hora eu vou estudar? De madrugada, amigo. De domingo, em vez de tu estar assistindo o Faustão ou o Luciano Huck, vai estudar. Tu não quer objetivar a tua vida? Tu não entrou na academia Cripto com Fé?